Após 17 anos de trabalho, ela recebe um terreno inútil até ouvir algo estranho no solo. Isabel Santos segurava os papéis com M. Mãos trêmulas, enquanto o patrão ria na sua frente. 17 anos de trabalho duro, acordando às 4 da manhã para limpar os escritórios da construtora Costa, e aquela era sua recompensa. Dona Isabel, a senhora deveria ficar agradecida, disse Eduardo Costa, ajeitando a gravata cara enquanto a observava com desprezo. Esse terreno vale mais que todo o salário que a senhora recebeu nesses anos. Mas, senhor Eduardo, como vou fazer alguma coisa com essa terra? Perguntou ela, olhando os documentos que descreviam um lote nos arredores de Juazeiro do Norte. Ali não nasce nem mato. O empresário deu de ombros, como se o problema não fosse dele. Isabel conhecia bem aquela região pedregosa e seca, onde só se via terra rachada e pedras espalhadas. Era o tipo de lugar que ninguém queria comprar, mesmo pagando barato. A senhora trabalhou todos esses anos sem carteira assinada, né? Continuou Eduardo com um sorriso maldoso. Então não pode reclamar de aposentadoria nem nada disso. Esse terreno já é mais do que a senhora merece. As palavras dele doeram mais que um soco no peito. Isabel havia confiado na promessa de que seria registrada depois do primeiro ano, mas os anos passaram e o registro nunca veio. Sempre que perguntava, Eduardo inventava uma desculpa nova. O senhor prometeu que ia me registrar, disse ela, sentindo a voz falhar. Price, moça, eu nunca prometi nada. A senhora que entendeu. Errado, respondeu ele, voltando a atenção para os papéis na mesa. Agora pega esses documentos e sai da minha vista. Amanhã quero outra pessoa limpando aqui. Isabel saiu do escritório com as pernas bambas, segurando os papéis como se fossem sua sentença de vida. Na rua, precisou se apoiar num poste para não desmaiar. Aos 68 anos, estava desempregada e com um terreno que não valia nada. O sol escaldante de Juazeiro castigava seu rosto enquanto caminhava para casa. Morava numa casinha alugada no bairro Triângulo, onde pagava R$ 200 por mês para a dona Gabriela. Uma senhora ainda mais rabuguenta que ela própria. Quando chegou em casa, encontrou o filho Leonardo esperando na porta. Ele havia dirigido 3 horas desde Fortaleza ao saber da demissão da mãe. Mãe, eu soube do que aconteceu, disse ele, abraçando-a forte. Esse homem é um desgraçado. Leonardo, meu filho, ou não? Sei o que vou fazer agora, desabafou ela, mostrando os documentos do terreno. Olha só o que ele me deu como pagamento. O rapaz de 42 anos pegou os papéis e os estudou cuidadosamente. Era formado em contabilidade e sabia ler contratos melhor que a mãe. Mãe, juridicamente isso aqui não vale nada. Ele te deu um terreno que ninguém quer para se livrar das obrigações trabalhistas, explicou lá. Leonardo, balançando a cabeça, a gente precisa processá-lo. Processo custa dinheiro, filho, e advogado também. A gente dá um jeito. Deixa eu ver se conheço alguém que possa ajudar. Naquela noite, Isabel mal conseguiu dormir. Ficou pensando em como havia desperdiçado tantos anos da vida, confiando nas palavras de Eduardo Costa. Sempre chegava cedo, limpava tudo com capricho, nunca faltou um dia sequer e no final foi descartada como lixo velho. Na manhã seguinte, decidiu conhecer pessoalmente o terreno que havia herdado. Pegou 2 ônibus e uma van para chegar à região localizada a 15 quilômetros do centro de Juazeiro. O lugar era exatamente como imaginava, árido, cheio de pedras e sem uma árvore sequer. Nossa Senhora, que lugar esquecido por Deus, murmurou pisando na terra ressecada. O terreno tinha aproximadamente 1.000 metros quadrados e fazia divisa com uma estrada de terra batida. Não havia energia elétrica nem água encanada na região. Algumas cabras magras pastavam na vegetação rala dos arredores, mas mesmo elas pareciam ter dificuldade para encontrar algo para comer. Isabel caminhou pelo terreno, tentando imaginar o que poderia fazer-se com aquilo. Talvez construir uma casinha simples e criar algumas galinhas, mas sem água seria impossível. Talvez vender para alguém, mas quem compraria um lugar desses? Foi quando ouviu o ruído pela primeira vez. Era um som abafado, como se viesse debaixo da terra. Parecia um sussurro constante,
quase imperceptível. Ela parou e prestou atenção, pensando que poderia ser algum animal enterrado ou até mesmo sua imaginação. O barulho vinha da área mais ao fundo do terreno, onde se amontoavam algumas pedras maiores. Isabel se aproximou e se agachou, colocando o ouvido perto do chão. O som estava lá, definitivamente. Algo se movia embaixo da terra. Que coisa estranha, disse para si mesma, levantando e sacudindo a saia para tirar a poeira. Na volta para casa, ficou intrigada com aquele mistério. Durante o jantar, contou para Leonardo sobre o ruído estranho que ouvira no terreno. Mãe, deve ser algum cano quebrado ou sei lá o quê, disse ele sem dar muita importância. Aquela região já foi usada para muita coisa, capaz de ter entulho enterrado por lá. Mas, filho, o barulho não parecia de cano quebrado, era diferente. A senhora está preocupada demais com isso. Vamos focar no que importa, que é conseguir seus direitos trabalhistas. Leonardo havia conseguido o contato de um advogado trabalhista que poderia ajudar com o caso. Dr. Vicente Ferreira tinha um escritório pequeno no centro da cidade e era conhecido por lutar pelos direitos dos mais humildes. No dia seguinte, mãe e filho foram até o escritório do advogado. Dr. Vicente era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos e óculos de grau, que os recebeu com simpatia. Dona Isabel, infelizmente casos como o da senhora são muito comuns, e explicou ele, analisando os poucos documentos que ela tinha. Esses empresários se aproveitam da boa-fé dos trabalhadores. Doutor, eu guardei alguns recibos de pagamento ao longo dos anos, disse ela, abrindo uma sacola velha cheia de papéis amassados. Ótimo, isso vai ajudar bastante. Vamos entrar com uma ação trabalhista pedindo o reconhecimento do vínculo empregatício e todos os direitos decorrentes enquanto o processo jurídico caminhava. Devagar, Isabel começou a visitar o terreno com mais frequência. Alguma coisa naquele lugar a intrigava, além do ruído misterioso. Talvez se fosse a sensação de finalmente possuir um pedaço de terra, mesmo que parecesse inútil. Numa dessas visitas, encontrou seu José, um vizinho que morava numa casinha de taipa a uns 200 metros do o terreno. O velho de 73 anos estava sentado, debaixo de uma algarobeira, observando suas cabras. A senhora é a nova dona daquele pedaço ali, perguntou ele, apontando com o queixo para o terreno de Isabel. Sou sim, seu José, Isabel Santos. Prazer em conhecer, José Pereira para servi-la. A senhora sabe que esse terreno aí tem uma história interessante, né? Isabel se aproximou, curiosa, para ouvir o que o vizinho tinha a contar. Que história, seu José? Há uns 15 anos atrás, um pessoal da cidade vinha aqui fazer umas coisas estranhas. Traziam caminhões cheios de entulho e despejavam tudo por ali. O povo daqui reclamou, mas eles tinham papel oficial dizendo que podia. Entulho? Que tipo de entulho? De tudo um pouco. Resto de construção, pedaços de parede, pedra, areia velha. Ficaram fazendo isso por uns 2 anos e depois pararam e nunca mais voltaram. A informação deixou Isabel ainda mais intrigada. Será que o ruído que ouvia tinha alguma relação com esse entulho enterrado? Ela decidiu investigar por conta própria. Nos dias seguintes, voltou ao terreno, munida de uma enxada velha que havia comprado numa loja de ferramentas usadas. Começou a cavar na área onde o som parecia mais intenso. Próximo ao amontoado de pedras maiores, o trabalho era pesado para uma mulher de 68 anos. A terra estava dura como pedra e o sol castigava sem piedade. Mas Isabel tinha uma determinação que vinha de muito sofrimento acumulado ao longo da vida. Depois de algumas horas cavando, sua enxada bateu em algo sólido, escavou ao redor e descobriu pedaços de concreto enterrados cerca de meio metro abaixo do solo. Quanto mais cavava, mais entulho encontrava. Seu José tinha razão, murmurou, limpando o suor do rosto. Foi então que percebeu algo importante. O ruído ficava mais forte quando ela cavava. Era como se algo estivesse tentando abrir caminho por entre os escombros enterrados. Quando contou a descoberta para Leonardo, ele ficou preocupado. Mãe, para com essa obsessão por esse terreno, a senhora vai se machucar cavando essa terra dura. Filho, eu tenho certeza que
tem alguma coisa importante ali embaixo. O som fica mais forte cada vez que eu cavo. Que som, mãe? Eu já fui lá com a senhora 2 vezes e não ouvi nada. Era verdade. Por algum motivo, Leonardo não conseguia ouvir o ruído, que ela escutava claramente. Isso a fazia se sentir ainda mais solitária e, incompreendida, Dr. Vitelli ligou alguns dias depois com novidades sobre o processo. Dona Isabel conseguia algumas informações interessantes. Sou Bria Construtora Costa. Eles têm um histórico de problemas trabalhistas. Isso fortalece nosso caso. Que bom, doutor. E quanto tempo vai demorar? Processos trabalhistas podem demorar de 1 a 3 anos, dependendo dos recursos que a outra parte apresentar. Mas fique tranquila, temos um caso sólido. 3 anos parecia uma eternidade para alguém da idade dela. Isabel começou a se perguntar se viveria o suficiente para ver a justiça ser feita. Enquanto isso, continuava suas escavações no terreno. Já havia removido uma quantidade considerável de entulho e começava a formar uma pilha considerável de pedaços de concreto, tijolos quebrados e outros detritos de construção. Foi numa manhã de quinta-feira que fez uma descoberta que mudaria tudo. Estava cavando numa área nova, um pouco mais distante das pedras. Quando sua enxada atravessou um buraco no chão, de repente, jorrou uma pequena quantidade de água cristalina. Isabel ficou paralisada por alguns segundos, sem acreditar no que via. Água. Água limpa e transparente brotando do solo árido do seu terreno. Meu Deus do céu! Exclamou, ajoelhando-se para tocar a água com as mãos. A água era gelada e tinha um sabor puro, diferente de qualquer coisa que já havia provado. O ruído que ela ouvia há semanas finalmente fazia sentido. Era o som da água correndo por baixo da terra, tentando encontrar uma saída entre o entulho que havia sido despejado ali. Correu até a casa de seu José para dividir a descoberta. Seu José, tem água no meu terreno. O vizinho saiu de casa, achando que ela estava passando mal. Calma. Dona Isabel, que água? Vem ver, tem uma nascente no meu terreno. Os dois voltaram correndo para o local. Seu José ficou boquiaberto a ver a água brotando do buraco que ela havia cavado. Dona Isabel, isso aqui é uma bênção de Deus, disse ele emocionado. Faz 15 anos que a gente sofre com falta d'água. Aqui nossos poços secaram há muito tempo. O senhor acha que essa água é boa? Mesmo pela cor e pelo cheiro, parece excelente. Mas é melhor a senhora mandar fazer um teste para ter certeza. Isabel ligou imediatamente para Leonardo, que chegou em menos de 2 horas, trazendo algumas garrafas vazias para coletar amostras da água. Mãe, eu não estou acreditando nisso, disse ele, observando o pequeno filete de água que brotava do solo. Como a senhora sabia que tinha água aqui? Era o ruído, filho, era o som da água tentando sair por entre o entulho. Leonardo balançou a cabeça. Impressionado com a intuição da mãe, coletou várias amostras e prometeu levá-las para análise em Fortaleza. Os resultados chegaram uma semana depois e trouxeram uma surpresa ainda maior. A água não apenas a própria para consumo, como também tinha uma composição mineral interessante, rica em magnésio e outros elementos benéficos à saúde. Mãe, isso aqui pode valer muito dinheiro, disse Leonardo, estudando o relatório do laboratório. Água mineral de qualidade é um negócio milionário. Não é sobre dinheiro, filho, é sobre justiça. Isabel tinha razão. Aquela descoberta não era apenas sobre riqueza, mas sobre uma injustiça que estava sendo corrigida pelo destino. O terreno que Eduardo Costa havia dado para se livrar dela era, na verdade, um tesouro escondido, mas a alegria durou pouco. Uma semana após a descoberta da água, Isabel recebeu uma visita inesperada. 2 homens de terno apareceram no seu terreno numa manhã de segunda-feira. Um deles se apresentou como representante da construtora Costa. A senhora Isabel Santos? Perguntou mais alto, um homem careca de uns 50 anos. Sou. E vocês são? Meu nome é Carlos Mendes. Sou advogado da construtora Costa. Este é meu colega, engenheiro Ricardo Silva. Isabel sentiu um frio na barriga. Sabia que aquela visita não trazia nada de bom.
viemos conversar sobre uma irregularidade na documentação desse terreno, continuou o advogado, tirando alguns papéis da pasta. Que irregularidade? Os documentos estão todos certos? Na verdade, não estão. Há um problema técnico na descrição dos limites da propriedade. A parte onde a senhora está fazendo escavações não pertence ao lote que recebeu. Isso é mentira, exclamou Isabel, sentindo a raiva subir. Senhora, por favor, mantenha calma. Estamos dispostos a resolver isso de forma amigável. Meu cliente está oferecendo R$ 5.000 pela devolução do terreno. R$ 5.000. Uma quantia que poderia resolver muitos problemas na vida dela, mas que representava apenas uma fração do que aquele terreno realmente valia. Agora eu não vou vender nada para esse homem desgraçado, respondeu ela, cruzando os braços. Senhora, entendo sua revolta, mas recomendo que pense bem. Se isso for para a justiça, pode demorar anos para se resolver. E a senhora já tem idade para ficar brigando na justiça? A ameaça velada deixou Isabel ainda mais furiosa. Eles estavam tentando usar sua idade contra ela, como se ser idosa fosse sinônimo de ser incapaz. Podem ir embora daqui, eu não vou vender nada. Os dois homens trocaram olhares e se retiraram, mas não antes de o advogado deixar um recado final. Senhora, meu cliente não costuma aceitar não como resposta. Pense bem na nossa oferta assim que ele sair. Isabel ligou para Dr. Vicente para contar o que havia acontecido. Dona Isabel, isso é uma clara tentativa de intimidação. Eles sabem que descobriram algo valioso e querem recuperar o terreno. Doutor, eles podem mesmo questionar a posse do meu terreno, podem tentar, mas seria muito difícil. Os documentos que a senhora tem são legítimos. O que eles estão fazendo é pressão psicológica. E agora o que eu faço? Continue tocando sua vida. Normalmente documente tudo. Se eles voltarem com novas ameaças, me ligue imediatamente. Isabel seguiu o conselho do advogado, mas a preocupação não a deixava em paz. Começou a perceber que estava sendo vigiada. Carros estranhos passavam devagar pela estrada de terra quando ela estava no terreno. Às vezes via homens parados longe, observando as atividades. A pressão psicológica estava funcionando. Ela começou a ter dificuldades para dormir e perdeu o apetite. Leonardo percebeu o estado da mãe e decidiu passar alguns dias em Juazeiro para fazer-lhe companhia. Mãe, a gente precisa tornar pública essa descoberta da água. Quanto mais gente souber, mais difícil será para eles fazerem alguma coisa contra a senhora. Como assim? Filho, vamos procurar o pessoal do jornal local, da rádio. Vamos contar a história da senhora, uma trabalhadora explorada durante 17 anos que descobre água mineral no terreno que recebeu como pagamento. A ideia de Leonardo era boa, mas Isabel tinha medo da exposição. Sempre foi uma pessoa reservada, que preferia resolver seus problemas longe dos olhos alheios. Eu não sei, filho, não gosto dessas coisas de aparecer. Mãe, isso não é sobre aparecer, é sobre se proteger. Se a história da senhora ficar conhecida, eles não vão poder fazer nada contra a senhora sem que todo mundo saiba. Depois de muito pensar, Isabel concordou. Leonardo conseguiu marcar uma entrevista com a rádio local e outra com o jornal semanal da região. A matéria saiu na edição de sexta-feira com o título Após 17 anos de exploração, doméstica descobre nascente em terreno recebido como pagamento. A história comoveu muitos leitores e ouvintes da região, mas a repercussão também trouxe consequências inesperadas. No sábado de manhã, Isabel encontrou a nascente contaminada com algum tipo de óleo ou produto químico que deixara a água escura e com cheiro forte. Meu Deus, quem fez isso? Chorou ela, vendo sua descoberta arruinada. Seu José, que tinha vindo ajudá-la a limpar a área, balançou a cabeça indignado. Dona Isabel, isso foi coisa de gente ruim. Ninguém faz uma maldade dessas por acaso. Seu José, será que a água volta ao normal? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do que jogaram aí. O melhor a senhora fazer novos testes. Isabel sentiu como se tivessem arrancado um pedaço do seu coração. Aquela água representava muito mais que dinheiro. Era a prova de que sua intuição estava certa, de que não era apenas uma velha louca cavando terra à toa.
Ligou para doutor Vitente e contou sobre a sabotagem. Dona Isabel, isso é crime. Temos que registrar um boletim de ocorrência. Doutor, como vamos provar? Que foi eles? Não vamos conseguir provar diretamente. Mas isso vai ficar registrado e se acontecer de novo, vai caracterizar perseguição. O boletim foi registrado, mas todos sabiam que dificilmente te levaria a alguma coisa concreta. A polícia de Juazeiro tinha problemas mais urgentes para resolver do que a briga de uma idosa com um empresário poderoso. As semanas que se seguiram foram as mais difíceis da vida de Isabel. A contaminação da nascente havia sido apenas o começo de uma série de perseguições e sabotagens. Primeiro começaram a espalhar boatos de que ela estava com problemas mentais. Vizinhos que mal conhecia passaram a sussurrar quando ela passava, apontando e fazendo comentários sobre a velha que acha que encontrou o tesouro. Depois vieram as intimidações mais diretas. Homens estranhos apareciam no terreno quando ela estava sozinha, alegando ser funcionários de órgãos públicos, fazendo verificações de rotina. Sempre chegavam sem documentos oficiais e faziam perguntas sobre suas atividades. A senhora tem licença para fazer escavações aqui? Perguntou um deles, um homem grande e mal encarado, que dizia ser fiscal da prefeitura. Estou cavando no meu próprio terreno, respondeu ela, tentando manter a calma. Mas para escavar precisa de autorização, viu? Principalmente se for para procurar água subterrânea. Onde está seu documento de identificação? O homem deu uma desculpa qualquer e saiu. Mas Isabel entendeu o recado. Eles queriam fazê-la desistir através do medo e da intimidação. A pressão também veio de outro lado. Dona Gabriela, a proprietária da casa onde morava há 5 anos, apareceu com uma proposta inesperada. Isabel, preciso que você desocupe a casa até o final do mês. Como assim, Dona Gabriela? Eu sempre paguei o aluguel em dia. É que meu filho vai se mudar para Caio precisa da casa para ele. Isabel sabia que aquilo era mentira. O filho de Dona Gabriela morava em São Paulo há 10 anos e nunca havia demonstrado interesse em voltar para Juazeiro. Era mais uma pressão para que ela desistisse de tudo e fosse embora da cidade. A senhora não pode me colocar para fora assim do nada. Eu tenho direitos? Claro que pode. A casa é minha. Eu ponho quem eu quiser aqui dentro. A situação estava ficando insustentável. Isabel se viu pressionada de todos os lados, sem ter para onde correr. Foi quando decidiu tomar uma atitude. Desesperada, Leonardo, eu vou morar no terreno, anunciou para o filho durante uma conversa telefônica. Mãe, a senhora enlouqueceu. Ele não tem nenhuma casa lá. Como vai morar no meio do mato? Vou fazer uma casinha de taipa como a do seu José. Ele disse que me ajuda. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora tem 68 anos. Não pode viver em condições primitivas. Filho, eu não tenho escolha. Aqui na cidade, eles estão me pressionando até eu sair. Pelo menos no terreno, ninguém pode me tirar. Lá. Leonardo tentou dissuadi-la, mas conhecia bem a teimosia da mãe. Quando ela tomava uma decisão, decidiu apoiá-la da única forma possível, ajudando na construção de um abrigo decente. Está bem, mãe, mas vamos fazer as coisas direito. Vou contratar um pedreiro para construir uma casa pequena, mais decente. Não precisa, filho, eu e seu José damos conta. Mãe, isso não é negociável. Se a senhora vai morar lá, tem que ser numa casa de verdade, em 2 semanas. Uma casinha simples, mas sólida, estava pronta no terreno de Isabel. Tinha 2 cômodos pequenos, uma cozinha básica e um banheiro. Leona, Rudu instalou placas solares para energia e um pequeno gerador para emergências. A mudança foi dolorosa. Isabel estava deixando para trás a vida que conhecia na cidade para viver numa região isolada, sem vizinhos próximos além de seu José, mas também sentia uma liberdade que não experimentava há muito tempo. Dona Isabel, a senhora é uma mulher corajosa, disse seu José, ajudando a organizar os poucos móveis na casa nova. Na minha idade, eu não teria coragem de recomeçar assim, seu José. Quando a gente não tem escolha, a coragem aparece sozinha. Nas primeiras semanas morando no terreno, Isabel descobriu coisas sobre si mesma que desconhecia. Tinha habilidades práticas que nunca havia precisado usar na cidade.
Aprendeu a consertar pequenos problemas elétricos, a cuidar de uma pequena horta e até mesmo a reparar vazimentos. Mas, principalmente, redescobriu sua conexão com a terra. Acordava cedo para observar o nascer do sol e dormia cedo, seguindo o ritmo natural os dias. A vida simples trouxe uma paz interior que não sentia há décadas. A nascente, que havia sido contaminada, começou a se limpar naturalmente depois de algumas semanas. A água voltou a brotar cristalina, como se a própria terra estivesse se curando dos ataques que havia sofrido. A natureza é sábia, Dona Isabel, comentou seu José, observando a água limpa correndo novamente. Ela sabe como se curar sozinha quando a gente deixa. Foi então que apareceu uma ajuda inesperada. Dr. Fernando Cavalcante, um geólogo aposentado da Universidade Federal, havia lido sobre o caso no jornal e decidiu oferecer seus conhecimentos gratuitamente. Dona Isabel, eu gostaria de fazer alguns estudos no seu terreno, se a senhora permitir, disse ele, um homem elegante de uns 60 anos que havia aparecido numa manhã de terça-feira. Que tipo de estudos, doutor? Estudos hidrogeológicos. Quero entender de onde vem essa água e qual é o potencial da nascente. Dr. Fernando trouxe equipamentos especializados e passou 3 dias fazendo medições e coletas no terreno. Os resultados o surpreenderam. Dona Isabel, a senhora não tem uma simples nascente, tem acesso a um aquífero considerável que foi bloqueado artificialmente. Como assim, doutor? O entulho que despejaram aqui não foi por acaso. Alguém sabia da existência da água subterrânea e quis impedir seu acesso natural à superfície. Provavelmente para valorizar outras propriedades da região. A revelação mudou completamente a perspectiva sobre o que estava acontecendo. Não se tratava apenas de um patrão desalmado tentando se livrar de uma funcionária. Era um esquema calculado para esconder recursos hídricos e manipular o valor das terras. Doutor, isso significa que eles sabiam da água quando me deram o terreno? É muito provável. E se sabiam, podem estar cometendo um crime ambiental ao esconder recursos hídricos numa região que sofre com escassez de água. Dr. Fernando se ofereceu para fazer um relatório técnico completo e gratuito que poderia ser usado como prova num eventual processo judicial. Ele também sugeriu contatar o Ministério Público para investigar possíveis crimes ambientais. Mas antes que Isabel pudesse tomar qualquer providência, recebeu outra visita intimidatória. Desta vez, foram 3 homens que se apresentaram como representantes de uma empresa de saneamento. Senhora, viemos notificá-la sobre irregularidades no uso de recursos hídricos nesta propriedade, disse o líder do grupo, um homem de terno escuro que não se identificou direito. Que irregularidades? A água brota naturalmente na minha terra. A senhora não pode explorar recursos hídricos sem licença dos órgãos competentes. Isso é crime contra o meio ambiente. Eu não estou explorando nada. Só descobri que tem água aqui. Mas está usando essa água, não está, e deixando outras pessoas usarem também. Isso caracteriza a exploração comercial. Era verdade que alguns vizinhos vinham buscar água na nascente de Isabel. A região sofria com problemas de abastecimento há anos e a água limpa e fresca era uma bênção para as famílias locais. Mas chamar aquilo de exploração comercial era absurdo. Eu não cobro nada de ninguém pela água, defendeu-se ela. Não cobra agora, mas pode começar a cobrar. E mesmo doando, a senhora está interferindo no sistema de distribuição de água da região. Os homens deixaram um papel oficial parecido com uma notificação IF. Foram embora. Isabel ligou imediatamente para Dr. Vicente. Doutor, eles podem me proibir de usar a água do meu próprio terreno? Dona Isabel, esse papel nem parece oficial. Não tem timbre de órgão público, nem assinatura reconhecida. É mais uma tentativa de intimidação. Mas se for verdade, e se realmente for crime usar essa água, não é crime usar água que brota naturalmente na sua propriedade para consumo próprio e doação. O que seria crime é exploração comercial sem licença. Mas não é isso que a senhora está fazendo. O advogado sugeriu que ela procurasse orientação junto aos órgãos ambientais competentes para regularizar o uso da água e se proteger de futuras acusações
Isabel passou os dias seguintes pesquisando sobre direitos de uso de recursos hídricos. Descobriu que a legislação era complexa, mas que proprietários rurais tinham direitos específicos sobre águas que brotassem em suas terras, especialmente para consumo doméstico e animal. Foi durante essa pesquisa que descobriu algo alarmante. A região onde estava seu terreno havia sido objeto de um estudo hidrológico 15 anos atrás, exatamente no período em que o entulho foi despejado no local. O estudo, realizado por uma empresa de consultoria ambiental, identificava vários pontos com potencial para perfuração de poços artesianos. Um desses pontos era exatamente onde estava sua nascente. Seu José, eles sabiam da água desde o começo. Contou ela para o vizinho, mostrando os documentos que havia conseguido na internet. Então, por que despejaram o entulho justamente aqui? Para esconder a água e poder comprar a terra barata depois. Se soubessem que tinha água boa aqui, o preço seria muito maior. O quebra-cabeça estava se montando. Eduardo Costa e sua construtora tinham acesso ao estudo hidrológico através de seus contatos no setor público. Sabiam exatamente onde estavam os recursos hídricos e tramaram para escondê-los. O plano era simples: despejar entulho nos pontos onde a água poderia brotar naturalmente, deixar a região desvalorizada e depois comprar tudo por preços baixos. Quando chegasse o momento certo, bastaria remover o entulho e explorar a água, dar o terreno para Isabel como pagamento pelos anos de trabalho não registrado. Foi apenas uma forma de se livrar de uma testemunha incômoda e ainda manter controle sobre a área atrás. És da aparente generosidade, dona Isabel. Isso é muito mais sério do que a gente imaginava, disse Dr. Fernando quando ela mostrou os documentos que havia encontrado. Isso é uma fraude elaborada cá. E prejudica toda a comunidade local. Doutor, o que eu posso fazer? Primeiro vamos documentar tudo muito bem, depois vamos levar essas informações para o Ministério Público e para os órgãos ambientais. Dr. Fernando passou mais uma semana no terreno, desta vez acompanhado de 2 colegas geólogos. Eles fizeram um mapeamento completo da região e confirmaram que o aquífero se estendia por uma área muito maior do que inicialmente imaginado. Dona Isabel, isso aqui pode abastecer milhares de pessoas, disse ele, mostrando os mapas que haviam produzido. É um recurso valiosíssimo numa região semiárida como esta. Os resultados dos estudos foram compilados num relatório técnico de 50 páginas que demonstrava não apenas a importância dos recursos hídricos descobertos, mas também as evidências de que haviam sido deliberadamente ocultados. Quando o relatório ficou pronto, Dr. Viterbi marcou uma reunião com o promotor de justiça responsável pela área ambiental. Dr. Ricardo Monteiro era um homem jovem, recém-chegado a Juazeiro, mas com fama de ser criterioso e determinado. Dona Isabel, este caso tem elementos de crime ambiental, fraude e exploração trabalhista, disse ele após analisar toda a documentação. Vamos abrir uma investigação completa. Doutor promotor, eu só quero que a justiça seja feita, respondeu ela, emocionada por finalmente ver suas denúncias sendo levadas a sério. A senhora pode ter certeza de que será, e mais, vamos tomar medidas para protegê-la de qualquer tipo de retaliação. O Ministério Público instaurou um inquérito civil e determinou que peritos oficiais fizessem novos estudos no terreno. Também solicitou à Receita Federal informações sobre as atividades da construtora CAS. Nos últimos 20 anos, as investigações revelaram um esquema ainda mais amplo. A construtora havia usado a mesma estratégia em outros locais da região, sempre contando com informações privilegiadas sobre recursos naturais. O padrão era sempre o mesmo: despejar entulho, comprar terras desvalorizadas e depois explorar os recursos escondidos. Mas desta vez o esquema havia dado errado. Isabel não havia vendido o terreno conforme esperado, e sua teimosia em cavar a terra acabou revelando todo o crime. Enquanto as investigações corriam, a vida no terreno trouxe descobertas inesperadas para Isabel. A água da nascente, após ser testada por laboratórios oficiais, revelou propriedades ainda mais interessantes do que imaginado inicialmente. Além de ser rica em minerais benéficos à saúde, tinha características organolépticas, excepcionais sabor,
odor e aparência superiores à maioria das águas minerais comercializadas no mercado, Dona Isabel, a senhora está sentada numa mina de ouro, brincou o doutor Fernando quando os resultados chegaram. Essa água poderia ser engarrafada e vendida como água mineral premium, mas Isabel não estava interessada em enriquecimento pessoal. Sua luta havia começado por justiça e continuaria sendo sobre isso. Doutor, se essa água é tão boa assim, então deve ficar disponível para quem precisa, não para quem pode pagar. A fama da água milagrosa de Isabel começou a se espalhar pela região. Pessoas vinham de longe para buscar alguns litros da água cristalina que brotava em seu terreno. Ela nunca cobrava nada. Apenas pedia que cada um trouxesse seu próprio recipiente. Seus vizinhos também se beneficiaram. Seu José não precisava mais se preocupar com a falta d'água para seus animais. Outras famílias da região passaram a visitar a nascente regularmente, sempre respeitando as regras que Isabel havia estabelecido. Água gratuita para consumo doméstico, proibida a revenda, mas a generosidade trouxe problemas inesperados. Caminhões-pipa começaram a aparecer no local, tentando coletar grandes quantidades de água para revender na cidade. Isabel precisou instalar uma cerca ao redor da nascente e estabelecer horários para visitação. Dona Isabel, a senhora precisa de ajuda para controlar isso aqui, sugeriu seu José, observando a fila de pessoas que havia se formado numa manhã de sábado. Seu José, eu não quero transformar isso num negócio, mas também não posso deixar que se aproveitem da situação. A solução veio através de Dr. Fernando, que sugeriu a criação de uma associação comunitária para a gestão dos recursos hídricos. A ideia era envolver a própria comunidade na proteção e distribuição sustentável da água. Dessa forma, Dona Isabel, assim, senhora mantém o controle, mas divide a responsabilidade, explicou ele. Evita que pessoas mal intencionadas se aproveitem da situação. A Associação dos Usuários da Nascente Santa Rita foi criada com 15 membros iniciais, todos moradores da região. Isabel foi escolhida como presidente vitalícia, mas as decisões importantes seriam tomadas em assembleia. A primeira decisão da associação foi estabelecer regras claras para o uso da água. Cada família poderia retirar até 50 litros por dia gratuitamente, quantidades maiores só com autorização da diretoria e justificativa especial. Também decidiram criar um fundo para manutenção e proteção da nascente. Quem pudesse e quisesse poderia contribuir voluntariamente, mas a contribuição nunca seria obrigatória. O trabalho da associação logo chamou a atenção de organizações não governamentais que atuavam na região. A ONG Água Viva, que desenvolvia projetos de acesso à água potável no semiárido, ofereceu apoio técnico e financeiro para melhorar a infraestrutura ao redor da nascente. Dona Isabel, o trabalho da senhora é um exemplo para toda a região, disse Carla Mendes, coordenadora da ONG. Vocês mostraram que é possível gerir recursos naturais de forma comunitária e sustentável. Com o apoio da ONG, foi construída uma pequena estação de tratamento que garantia a qualidade da água mesmo durante períodos de maior demanda. Também foram instalados bebedouros públicos e um sistema de distribuição por gravidade para as casas mais próximas. O projeto chamou a atenção da imprensa estadual. A equipe da TV Ceará foi até Juazeiro para fazer uma reportagem sobre a nascente da Dona Isabel, como havia ficado conhecida na região. A reportagem foi ao ar num domingo à noite e teve grande repercussão. Onde Isabel recebeu dezenas de ligações de pessoas querendo conhecer sua história e oferecendo apoio de diversas formas, mas a exposição também trouxe consequências negativas. Eduardo Costa, que até então evitava confrontos diretos, decidiu partir para a ofensiva judicial. Entrou com uma ação alegando que o terreno havia sido dado em comodato, não em doação, e que queria de volta. Dona Isabel, isso é uma manobra desesperada, explicou o doutor Vitente quando analisou a nova ação judicial. Os documentos que a senhora tem comprovam que foi doação, não empréstimo de outor, mas eles podem conseguir tomar o terreno de volta. É muito difícil, mas vamos ter que nos defender. Eles estão tentando confundir o juiz com questões técnicas. A batalha judicial se intensificou nos meses seguintes.
Cada lado apresentou dezenas de documentos, testemunhas e argumentos técnicos. Eduardo Costa contratou um dos escritórios de advocacia mais caros de Fortaleza, enquanto Isabel Conte esteve apenas com o Dr. Vicendi e o apoio pro bono de alguns especialistas. Durante esse período, as intimidações recomeçaram, carros estranhos voltaram a circular pela região e pessoas desconhecidas faziam perguntas sobre as atividades da associação. Houve até tentativas de contaminar novamente a nascente, mas desta vez a comunidade estava organizada e vigilante. Dona Isabel, eles estão ficando desesperados, observou seu José. Isso é sinal de que a senhora está ganhando. Seu José, às vezes eu me pergunto se vale a pena tanto sofrimento. Já tem, ou com 69 anos, podia estar descansando numa cadeira de balanço. A senhora descansa quando quiser, mas depois que ganhar essa guerra, porque isso aqui não é só pela senhora, é por todo o Zene. Hoje seu José tinha razão, a luta havia deixado de ser pessoal para se tornar um símbolo de resistência contra a exploração e a injustiça. Pessoas de toda a região acompanhavam o desenrolar do caso e torciam pela vitória de Isabel. O ponto de virada veio quando as investigações do Ministério Público descobriram documentos que provavam o esquema de ocultação dos recursos hídricos. Funcionários públicos corruptos haviam fornecido informações privilegiadas para a construtora em troca de propinas. Dona Isabel, agora temos provas concretas de que houve um esquema criminoso, informou o doutor Ricardo Monteiro, durante uma reunião em seu gabinete. Vamos denunciar todos os envolvidos. A denúncia criminal foi oferecida contra Eduardo Costa e mais 8 pessoas, incluindo funcionários da Prefeitura e do órgão estadual de recursos hídricos. As acusações incluíam crimes contra o meio ambiente, corrupção, formação de quadrilha e exploração trabalhista. O impacto da denúncia foi devastador para a imagem pública da construtora Costa. Clientes cancelaram contratos, fornecedores suspenderam negócios e bancos bloquearam empréstimos. Em poucos meses, a empresa, que um dia foi a mais poderosa de Juazeiro, estava à beira da falência. Eduardo Costa tentou uma última cartada. Ofereceu um acordo milionário para Isabel desistir de todas as ações. Dona Isabel, meu cliente, está oferecendo R$500 mil para encerrar todas as disputas, disse o advogado dele durante uma audiência de conciliação. R$500 mil, uma quantia que mudaria completamente a vida dela. Aí permitiria um conforto que nunca havia imaginado ter. Mas aceitar significaria permitir que os crimes ficassem impunes. Doutor, pode dizer para seu cliente que eu não vendo minha dignidade. Ondão ela, olhando firme para o advogado. Senhora, pense bem, a justiça pode demorar mais anos ainda. Na minha idade, eu aprendi que existem coisas mais importantes que dinheiro. O acordo foi recusado e o processo seguiu seu curso normal. Mas a recusa causou uma reviravolta inesperada na família de Isabel. Leonardo, que sempre apoiara a mãe incondicionalmente, começou a questionar sua decisão. Mãe, R$500 mil resolveriam todos os nossos problemas. A senhora poderia ter uma velhice tranquila, com todo o conforto que merece. Filho, tranquilidade não se compra. E eu aceitar esse dinheiro sujo, nunca mais vou conseguir dormir em paz. Mas, mãe, a senhora já provou seu ponto. Todo mundo reconhece que a senhora foi injustiçada. Não presse a continuar essa briga. Leonardo, essa briga não é só minha. É de todos que um dia foram explorados por gente como o Eduardo Costa. A divergência com o filho foi uma das coisas mais dolorosas que Isabel viveu durante toda a saga. Leonardo chegou a ficar quase 2 meses sem visitá-la, magoado com o que considerava a teimosia excessiva da mãe. Foi durante esse período de afastamento familiar que Isabel encontrou apoio numa fonte inesperada. Outras mulheres que haviam passado por situações similares. Dona Rosa, uma senhora de 72 anos que havia sido explorada por décadas como doméstica sem registro, procurou Isabel após ver sua história na televisão. Isabel, eu queria te agradecer por estar lutando por nós todas, disse ela, segurando as mãos da nova amiga. Eu nunca tive coragem de enfrentar os patrões que me roubaram a vida toda. Dona Rosa,
Nunca é tarde para buscar justiça. Para mim já é, querida, mas, vendo sua coragem, eu me sinto um pouco vingada também. Outras mulheres apareceram com histórias similares, domésticas, babás, cozinheiras, faxineiras. Todas haviam passado décadas trabalhando sem registro, sem direitos, sem dignidade. A luta de Isabel havia se tornado um símbolo para todas. Elas e vocês me dão força para continuar, disse Isabel durante um encontro informal que organizaram na associação. Quando penso em desistir, lembro que não estou lutando só por mim. O apoio das outras mulheres ajudou Isabel a superar o momento difícil com Leonardo. Também a fez perceber que sua luta tinha uma dimensão social muito maior do que imaginara inicialmente. Dr. Vicelli teve a ideia de transformar o caso numa ação coletiva, representando todas as trabalhadoras domésticas que haviam sido exploradas. Pela construtora Costa ao longo dos anos. Dona Isabel, encontramos pelo menos 15 mulheres que trabalharam para a construtora em condições similares às suas, explicou ele. Se todas se unirem, teremos um caso muito mais forte. A ação coletiva foi protocolada 6 meses depois, representando 17 trabalhadoras domésticas que haviam sido exploradas pela empresa. O valor total dos pedidos ultrapassava 2 milhões de reais. Eduardo Costa percebeu que estava perdendo o controle da situação. Suas tentativas de intimidação haviam falhado. Seus esquemas criminosos estavam sendo expostos e agora enfrentavam uma ação coletiva que poderia destruí-lo financeiramente. Foi então que cometeu seu último e mais desesperado erro. Tentou subornar diretamente o juiz R, responsável pelo caso, Dr. Ricardo. Recebi uma denúncia grave, disse o juiz Flávio Moraes durante uma conversa reservada com o promotor. Alguém ofereceu dinheiro para que eu decida o caso a favor da construtora. Doutor, isso é crime gravíssimo. Vamos instaurar inquérito imediatamente. A tentativa de suborno foi o golpe final na defesa de Eduardo Costa. Além de todos os outros crimes, agora respondia também por corrupção ativa. Seus advogados abandonaram o caso e ele ficou praticamente sem defesa. O julgamento dos crimes ambientais e de corrupção aconteceu num tribunal lotado. Isabel foi uma das principais testemunhas e sua fala emocionou a todos os presentes. Meritíssimo, não busco vingança, busco justiça, disse ela falando ao Mike. Rofone com a voz firme. Justiça para mim e para todas as mulheres que foram exploradas como eu fui. Justiça para a natureza que foi agredida. Justiça para a comunidade que foi prejudicada. Eduardo Costa foi condenado a 8 anos de prisão em regime fechado pelos crimes ambientais, corrupção e exploração trabalhista. Também foi condenado a pagar uma indenização coletiva de 3 milhões de reais às trabalhadoras exploradas. A construtora Costa foi multada em 5 milhões de reais pelos crimes ambientais e obrigada a custear a recuperação de todas as áreas onde havia despejado entulho irregular. Quando a sentença foi lida, Isabel chorou pela primeira vez em todo o processo. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Finalmente, depois de 3 anos de luta, a justiça havia sido feita. Leonardo estava presente na audiência e se reconciliou com a mãe naquele momento. Mãe, me perdoe por ter duvidado da senhora, disse ele, abraçando-a forte. A senhora estava certa. Existem coisas mais importantes que dinheiro. Filho, você não precisa se desculpar. Você só queria me proteger. Mas agora eu entendo que a senhora estava se protegendo do único jeito que sabia, lutando pela verdade. A vitória judicial trouxe reconhecimento nacional para a história de Isabel. Ela foi convidada para palestrar em universidades sobre direitos trabalhistas e proteção ambiental. Recebeu prêmios de organizações de direitos humanos e ambientais. Mas o que mais a emocionava eram as cartas que recebia de mulheres trabalhadoras de todo o país, contando suas próprias histórias de exploração e agradecendo por ter dado voz a tantas que sempre permaneceram em silêncio. Com o dinheiro da indenização, Isabel criou um fundo para apoio a trabalhadoras domésticas em situação de vulnerabilidade. O fundo oferecia assistência jurídica gratuita e cursos de capacitação profissional. Eu recebi essa bênção quando mais precisava
explicou ela durante o lançamento do fundo. Agora quero compartilhar com outras mulheres que estão passando pelo que eu passei. A nascente continuou brotando água cristalina, agora protegida por lei como patrimônio ambiental da região. Um pequeno parque foi construído ao redor, com trilhas ecológicas e uma área para educação ambiental. Isabel, aos 71 anos, se tornou uma referência em sustentabilidade. A de justiça social, mas continuava morando na mesma casinha, simples no terreno, acordando cedo para cuidar da horta e recebendo visitantes que queriam conhecer sua história. Dona Isabel, a senhora N. Não pensa em se mudar para uma casa maior, mais confortável? Perguntou uma jornalista durante uma entrevista. Para aqui, querida, aqui eu tenho tudo o que preciso. Paz, dignidade é a água mais pura do mundo brotando na minha terra. Seu José, agora com 76 anos, continuava sendo seu vizinho mais próximo e fiel companheiro nas caminhadas matinais ao redor da propriedade. Dona Isabel, quem diria que aquele terreno que parecia uma maldição ia se transformar na maior bênção das nossas vidas? Refletiu ele numa dessas caminhadas. Seu José, eu apre de que as bênçãos às vezes vêm disfarçadas de problemas. A gente só precisa ter coragem para cavar fundo e encontrar a verdade. Dr. Fernando continuou visitando o local regularmente, agora acompanhado de estudantes de geólogo que vinham estudar o aquífero. A nascente havia se tornado um laboratório natural para pesquisas sobre recursos hídricos em regiões semiáridas. Dona Isabel, a água da senhora está ajudando a gente a entender melhor como preservar recursos hídricos em todo o Nordeste, explicou ele durante uma dessas visitas. Sua descoberta tem impacto científico muito além desta região. A Associação dos Usuários da Nascente Santa Rita cresceu e se tornou modelo para outras comunidades. Tinha mais de 100 associados e geria não apenas a distribuição de água, mas também em projetos de agricultura sustentável e turismo ecológico. Dr. Vicente, que havia trabalhado praticamente de graça durante toda a batalha judicial, recusou qualquer pagamento da indenização. Dona Isabel, trabalhar no caso da senhora foi uma das maiores honras da minha carreira, disse ele. Casos assim nos lembram por que escolhemos ser advogados. Doutor, o senhor deveria pelo menos aceitar algo. Uma coisa, trabalhou tanto. Minha recompensa é ver a senhora vitoriosa e continuando a ajudar outras pessoas. Isso não tem preço. A história de Isabel inspirou a criação de leis mais rigorosas para a proteção de recursos hídricos e direitos trabalhistas no estado do Ceará. Também levou à criação de um programa estadual de regularização para trabalhadoras domésticas. Dona Isabel abriu caminho para mudanças importantes na nossa sociedade, disse o governador durante uma cerimônia onde ela recebeu o título de cidadã honorária do estado. Sua coragem beneficiou milhares de pessoas que nem a conhecem, mas para Isabel, o maior prêmio continuava sendo o som da água correndo livre em sua terra. Era o som da justiça feita, da verdade revelada, da dignidade recuperada. Todas as manhãs, ela se levantava cedo para observar o nascer do sol refletindo na superfície da nascente. Era seu momento de gratidão e reflexão sobre a jornada que havia percorrido. Obrigada, Senhor, por ter me dado força para não desistir, murmurava em suas orações matinais. E obrigada por ter transformado minha maior dor na maior alegria da minha vida. A dor de ter sido explorada durante 17 anos havia se transformado na alegria de poder ajudar outras mulheres a evitar o mesmo sofrimento. O terreno, que parecia uma punição, havia se revelado um presente divino. Dr. Ricardo Monteiro, o promotor que havia levado o caso adiante, visitava Isabel periodicamente para acompanhar os desdobramentos do processo. Dona Isabel, a condenasse. Onde Eduardo Costa abriu precedente para dezenas de outros casos similares, informou ele durante uma dessas visitas. Outros empresários estão sendo investigados por práticas parecidas. Dolce. Isso me deixa muito feliz. Significa que nossa luta não foi em vão, muito pelo contrário, sua luta está salvando muitas outras pessoas de passar pelo que a senhora passou. As temporadas de seca, que antes eram motivo de desespero na região, agora eram enfrentadas com mais tranquilidade. A nascente de Isabel se mantinha constante,
mesmo nos períodos mais críticos, garantindo água para toda a comunidade. É um milagre mesmo. Comentava Dona Rosa, que havia se mudado para mais perto da nascente, 40 anos morando aqui e nunca tinha visto nada igual. Dona Rosa, o milagre não é a água. O milagre é a gente ter aprendido a trabalhar juntas para proteger o que é nosso. A sabedoria de Isabel impressionava todos que a conheciam. Aos 72 anos, S havia se tornado uma líder natural, consultada sobre os mais diversos assuntos pela comunidade. Jovens da região procuravam seus conselhos sobre vida profissional. Ela sempre dizia a mesma coisa: trabalhem com dignidade, exigem seus direitos e nunca se deixem explorar por ninguém. Mulheres mais velhas a procuravam em busca de encorajamento para enfrentar situações difíceis. Seu conselho era sempre: se eu conseguir aos 68 anos, vocês também conseguem. Nunca é tarde para lutar por justiça. A nascente continuava assim. Andou estudada por pesquisadores de várias universidades. Descobriram que a água tinha propriedades únicas, resultado da composição mineral específica do subsolo da região. Dona Isabel, essa água poderia ser comercializada por valores altíssimos no mercado. De Águas Premium, sugeriu um empresário que havia se interessado pelo negócio. Jovem, essa água não está à venda. Não, cá esteve e nunca estará. Ela pertence à comunidade e assim vai continuar. Mas a senhora poderia ficar rica. Eu já sou rica. Tenho saúde, paz, amigos verdadeiros e a satisfação de ter feito a coisa certa. Que riqueza maior existe que essa? O empresário foi embora sem entender a resposta, mas todos os presentes aplaudiram a sabedoria de Isabel. Leonardo havia se mudado definitivamente para Juazeiro e trabalhava na administração dos projetos sociais criados pela mãe. O relacionamento entre eles havia se fortalecido muito depois da reconciliação. Mãe, eu me orgulho muito da senhora, disse Er. E durante um almoço de domingo, a senhora me ensinou que existem coisas pelas quais vale a pena lutar, mesmo quando parecem impossíveis. Filho, você sempre foi meu orgulho. Só precisava aprender que, às vezes, o caminho mais difícil é o mais certo. E agora eu entendo isso. Por isso resolvi mudar de vida e vir trabalhar aqui com a senhora. A mudança de Leonardo havia sido uma surpresa para todos. Ele deixou um emprego bem remunerado em Fortaleza para se dedicar aos projetos sociais da mãe, ganhando muito menos, mas tendo muito mais satisfação pessoal. Filho, você tem certeza de que não está se sacrificando por mim? Mãe, pela primeira vez na vida, eu sinto que estou fazendo algo realmente importante. Não é sacrifício, é realização. Os netos de Isabel, filhos de Leonardo, também passaram a visitar a avó com mais frequência. Brincavam nas águas cristalinas da nascente e ouviam suas histórias sobre a luta pela justiça. Vovó, conta de novo com. Ou a senhora descobriu a água, pedia sempre a netinha de 8 anos. Laura lá, minha querida, foi assim. Eu ouvi um ruído vindo debaixo da terra. Todo mundo dizia que era coisa da minha cabeça, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali e a senhora não ficou com medo de cavar sozinha. Fiquei sim, Laura. Mas às vezes a gente precisa ter coragem mesmo quando está com medo. O importante é fazer o que a gente sabe que é certo. As histórias da avó se tornaram lições de vida para os netos, que cresceram aprendendo sobre perseverança, coragem e justiça através dos exemplos que ela havia dado. A região ao redor da nascente se transformou completamente. O que antes era uma área árida e abandonada, agora era um pequeno oásis verde, com jardins comunitários, árvores frutíferas e até mesmo um pequeno açude que se formou naturalmente com o excesso de água da nascente. Dona Isabel, a senhora transformou este lugar num paraíso, comentou Carla Mendes da ONG Água Viva durante uma de suas visitas. Carla, eu só descobri o que já estava aqui. A natureza fez o resto sozinha quando a gente parou de maltratar lá. O exemplo de Isabel inspirou outros projetos de gestão comunitária, de recursos naturais em todo o Nordeste. Delegações de outros estados vinham conhecer o modelo da Associação dos Usuários da Nascente Santa Rita. Vocês criaram algo único aqui, disse um pesquisador da Universidade Federal da Bahia. Um modelo de
Desenvolvimento sustentável que respeita tanto o meio ambiente quanto as necessidades da comunidade. Professor, a gente só fez o que tinha cá. O ser feito, respondeu Isabel com humildade. Cuidar da nossa terra e da nossa gente. Anos depois da descoberta da nascente, Isabel continuava aprendendo coisas novas. Fez um curso básico, o de informática, para poder responder aos e-mails que recebia de pessoas do mundo inteiro interessadas em sua história. Seu José, imagine só uma velha de 73 anos mexendo no computador, brincou ela, tentando digitar uma resposta para uma estudante alemã que estava pesquisando sobre gestão de recursos hídricos. Dona Isabel, a senhora não é velha, é experiente. Experiência é a coisa mais valiosa que existe. Seu José, o senhor sempre tem as palavras certas na hora certa. A amizade entre eles havia se tornado ainda mais forte ao longo dos anos. Era um companheiro. De caminhada, de conversa e de sonhos para o futuro da comunidade. Dr. Fernando publicou um livro sobre o caso, com todos os royalties revertidos para o Fundo de Apoio às Trabalhadoras Domésticas. O livro se tornou referência acadêmica e também inspiração para pessoas comuns. Dona Isabel, sua história prova que uma pessoa comum pode fazer diferença extraordinária quando lute. Pelo que é certo, escreveu ele na dedicatória, doutor, qualquer pessoa pode fazer o que eu fiz, só precisa ter coragem para ouvir a própria consciência. A nascente havia se tornado ponto de peregrinação para pessoas que buscavam inspiração e renovação espiritual. Isabel sempre recebia todos com carinho, oferecendo água fresca e palavras de encorajamento. Dona Isabel, como a senhora consegue manter essa serenidade depois de tudo que passou? Perguntou uma visitante que havia enfrentado problemas similares. Querida, eu aprendi que a raiva machuca mais quem sente do que quem causou o problema. Mas eu prefiro gastar minha energia construindo coisas boas do que guardando rancor. Mas a senhora não fica revoltada quando lembra das injustiças? Fico triste, sim, mas também fico grata porque essas injustiças me levaram a descobrir forças que eu não sabia que tinha e me permitiram ajudar outras pessoas. A sabedoria de Isabel impressionava psicólogos e terapeutas que visitavam o local. Ela havia desenvolvido, através da experiência, uma compreensão profunda sobre resiliência e superação. A senhora poderia dar palestras sobre desenvolvimento pessoal, sugeriu uma psicóloga de São Paulo. Doutora, eu não sei falar bonito, nem usar palavras difíceis. Só sei contar minha história e esperar que sirva de exemplo para alguém. Mas é exatamente isso que as pessoas precisam ouvir: histórias reais de superação, não teorias complicadas. Isabel acabou aceitando alguns convites para contar sua história em eventos sobre direitos humanos e sustentabilidade. Mori falava com simplicidade, mas suas palavras tocavam profundamente o público. Eu não sou heroína, dizia sempre no final de suas palestras. Sou só uma mulher comum que se recusou a aceitar a injustiça. Qualquer um de vocês pode fazer o mesmo. Quando chegar a hora, as aplicações chegavam de universidades do mundo inteiro, querendo estudar o modelo Isabel de gestão comunitária sustentável. Pesquisadores japoneses, alemães, americanos e de vários outros países visitaram a nascente. Dona Isabel, a senhora se tornou conhecida internacionalmente, informou um jornalista. Durante uma entrevista. É mesmo? Que coisa! Uma pessoa que mal sabia ler direito quando começou essa história, agora é estudada por doutores do mundo todo. Como a senhora se sente com essa transformação? Me sinto responsável, porque agora não posso errar. Tem muita gente observando e esperando que a gente continue fazendo as coisas do jeito certo. A responsabilidade não pesava sobre ela como um fardo, mas como um estímulo para continuar sempre buscando a excelência em tudo que fazia. O modelo de gestão da nascente foi adaptado e implementado em mais de 50 comunidades pelo Brasil. Cada uma manteve suas características locais, mas seguiu os princípios básicos estabelecidos por Isabel: gestão democrática, acesso gratuito para necessidades básicas e proteção ambiental. Dona Isabel, a senhora plantou uma semente que germinou em dezenas de lugares, disse o secretário estadual de Meio Ambiente durante uma visita oficial. Sementes boas sempre encontram terra fértil para crescer.
O importante é plantar com amor e cuidar com carinho. O segredo do sucesso do modelo era sua simplicidade e humanidade. Não depende de tecnologias complexas ou investimentos altos, mas da capacidade das pessoas se organizarem em torno de objetivos comuns. Eduardo Costa, cumprindo sua pena na penitenciária, nunca se conformou-se com a derrota. Enviou várias cartas para Isabel, pedindo perdão e oferecendo dinheiro em troca de uma palavra favorável junto à justiça. Dona Isabel, o que a senhora acha de ris? Para ler as cartas dele, perguntou o doutor Vicente. Doutor, eu já perdoei ele no meu coração, mas perdoar não significa esquecer ou facilitar. Ele precisa cumprir sua pena e aprender com os erros que cometeu. A senhora não tem vontade de vê-lo sofrendo? Não, doutor. Eu quero que ele reflita e mude. Se ele sair da prisão uma pessoa melhor, então a justiça terá funcionado. De verdade, a magnanimidade de Isabel impressionava a todos. Ela havia transformado a dor em sabedoria e o sofrimento em compaixão. Alguns dos antigos funcionários da construtora Costa, que haviam perdido o emprego depois da falência da empresa, procuraram Isabel, pedindo ajuda para recomeçar a vida. Dona Isabel, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas a senhora poderia me dar uma chance? Filho, o passado ficou no passado. Se você quer trabalhar honestamente, eu posso tentar te ajudar. Ela ajudou vários deles a encontrar novos empregos ou a começar pequeno. Negócios próprios, alguns se tornaram seus colaboradores, mais fiéis nos projetos sociais. Dona Isabel, porque a senhora ajuda pessoas que trabalhavam para quem a prejudicou, porque elas só estavam ganhando seu pão. O culpado era o patrão, não os empregados. Sua capacidade de separar pessoas de situações, de perdoar sem esquecer, de ser firme sem ser cruel, fez dela uma líder respeitada e amada. A nascente continuava brotando água cristalina, agora protegida por uma reserva ambiental criada por decreto estadual. A reserva ecológica Isabel Santos tinha 500 hectares e abrigava várias espécies de plantas e animais típicos da Caatinga. Dona Isabel, como a senhora se sente tendo uma reserva ecológica com seu nome? Me sinto honrada, mas também preocupado. Agora tenho que cuidar para que esse nome seja sempre lembrado. Por coisas boas, a reserva se tornou destino de turismo ecológico, gerando renda para toda a região. Pousadas familiares, restaurantes com comida regional e lojas de artesanato surgiram nos arredores, sempre respeitando as normas ambientais estabelecidas. Vocês transformaram esta região numa referência de desenvolvimento sustentável, disse o ministro do Meio Ambiente durante a inauguração oficial da reserva. Ministro, a gente só mostrou que é possível crescer sem destruir, que é possível prosperar, cuidando da natureza, não acabando com ela. O exemplo de Isabel influenciou políticas públicas em vários estados. Leis mais rigorosas para a proteção de recursos hídricos foram aprovadas tendo seu caso como referência. Dona Isabel, a senhora se tornou uma referência nacional em sustentabilidade, disse um deputado federal durante uma audiência pública sobre recursos hídricos. Deputado, eu e tornei apenas uma velha teimosa que não aceitou a injustiça. O resto foi consequência. Sua humildade contrastava com a grandeza de suas realizações. Aos 75 anos, continuava morando na mesma casinha simples, acordando cedo para cuidar da horta e recebendo visitantes com água fresca e palavras sábias. Dona Isabel, a senhora não pensa em escrever um livro contando sua história? Filha, eu mal sei escrever direito, mas se alguém quiser escrever por mim, eu conto tudo com prazer. Vários escritores se ofereceram para escrever sua biografia. Ela escolheu uma jovem jornalista local que prometeu doar parte dos lucros para o Fundo de Apoio às Trabalhadoras Domésticas. O livro se tornou best-seller nacional e foi traduzido para várias línguas. O filme baseado na história estava em produção, com uma atriz famosa interpretando Isabel. Dona Isabel, como a senhora se sente vendo sua vida virar filme? É estranho, né? Mas, se servir para inspirar outras pessoas a lutarem pelos próprios direitos, então está valendo a pena. A fama nunca mudou sua essência. Continuava sendo a mesma mulher simples e sábia que havia descoberto água onde todos viam apenas pedra.
Dr. Vicene. Agora deputado estadual, sempre a consultava sobre projetos de lei relacionados aos direitos dos trabalhadores. Dona Isabel, a senhora é minha cana. Selheira não oficial, suas ideias sempre fazem mais sentido que as dos especialistas. Doutor, especialista em sofrimento do pobre eu sou, especialista em outras coisas, não, mas é exata. Ente essa experiência que falta nos gabinetes. Por isso sempre venho buscar sua opinião. Isabel se tornou uma voz respeitada em questões sociais, sempre defendendo os mais vulneráveis e lutando contra todas as formas de exploração. Seu José, agora com 80 anos, continuava sendo seu companheiro mais fiel. Juntos caminhavam todas as manhãs ao redor da nascente, observando como a vida havia florescido naquele lugar que um dia parecera estéril. Dona Isabel, quando a gente se conheceu, quem diria que ia dar em tudo isso? Seu José, a vida é cheia de surto. Essas, a gente só precisa estar aberto para recebê-las e ter coragem para lutar por elas. Isso também, mas principalmente ter fé que as coisas podem mudar para melhor, mesmo quando tudo parece perdido. A fé de Isabel havia se tornado contagiante. Pessoas de toda parte vinham buscar na nascente não apenas água pura, mas também renovação da esperança e da coragem para enfrentar seus próprios desafios. Dona Isabel, o que a senhora diria para alguém que está passando por uma situação difícil como a que a senhora passou? Eu diria que não desista, que às vezes a solução está bem debaixo dos nossos pés, mas a gente só descobre se continuar cavando e que nunca, nunca mesmo, aceite ser tratado com desrespeito. Suas palavras simples carregavam a força de quem havia vivido cada uma delas. Não eram apenas conselhos, mas testemunhos de vida. A Associação dos Usuários da Nascente Santa Rita havia crescido e se transformado numa federação que reunia mais de 100 comunidades pelo Nordeste. Todas seguiam os princípios estabelecidos por Isabel: gestão democrática, sustentabilidade ambiental e justiça social. Dona Isabel, a senhora criou um movimento, disse o presidente da FED. Relação durante uma Assembleia Geral, eu não criei nada. Só mostrei que, quando a gente se junta por uma causa justa, as coisas acontecem. O movimento havia se tornado uma força política significativa, influenciando eleições e políticas públicas em toda a região. Candidatos buscavam o apoio de Isabel, sabendo que sua palavra tinha peso junto às comunidades. Dona Isabel, a senhora não pensa em se candidatar a algum cargo público? Filha, eu já tenho um cargo: cuidar da nascente e ajudar quem precisa. Não preciso de título para isso. Sua recusa em se envolver diretamente na política partidária aumentava ainda mais seu prestígio. Era vista como alguém acima dos interesses mesquinhos, focada apenas no bem comum. Os estudos científicos sobre a nascente continuavam revelando surpresas. A água havia desenvolvido uma microbiota única com propriedades probióticas naturais que poderiam ter aplicações medicinais. Dona Isabel, essa descoberta poderia valer milhões na indústria farmacêutica, explicou um pesquisador americano. Doutor, se essa água pode ajudar a curar doenças, então deve ficar disponível para quem precisa, não para quem pode pagar. Mas a senhora poderia licenciar o uso e destinar os royalties para seus projetos sociais. Doutor, eu não entendo muito dessas coisas, mas se for para ajudar mais gente, então vamos conversar. Depois de muitas reuniões e consultoria de especialistas, foi criada uma fundação internacional para pesquisa e desenvolvimento de medicamentos baseados na microbiota da nascente. Todos os lucros seriam destinados a projetos sociais em comunidades carentes. Dona Isabel, a senhora está prestes a revolucionar a medicina natural, disse o diretor da fundação. Doutor, eu só quero que essa bênção que Deus me deu continue ajudando pessoas. Se for através de remédios, melhor ainda. A notícia de que a água de Isabel poderia gerar novos medicamentos atraiu atenção. O mundial, empresários, cientistas e governos ofereceram fortunas para ter acesso exclusivo à nascente. Dona Isabel, eles estão oferecendo bilhões de dólares, informou Leonardo, impressionado com as propostas que chegavam diariamente. Filho, bilhões de dólares não compram a tranquilidade que eu tenho aqui, nem a certeza de estar fazendo a coisa certa. Mas, mãe, com esse dinheiro a gente poderia agir
ou dar milhões de pessoas. Leonardo, a gente já está ajudando. Milhões de pessoas e fazendo isso do jeito certo, sem se vender para ninguém. A sabedoria de Isabel em recusar ofertas tentadoras fortalece ainda mais sua imagem como líder ética e incorruptível. Governos de vários países passaram a consultá-la sobre políticas de gestão sustentável de recursos naturais. Dona Isabel, como a senhora consegue resistir a todas essas tentações? Perguntou um jornalista internacional. Filho, quando você já teve tudo tirado de você uma vez, aprende o valor do que realmente importa. E dinheiro nunca está no topo da lista. E o que está no topo da lista? Dignidade, respeito, família, amigos verdadeiros e a satisfação de dormir em paz, sabendo que fez o certo. Umas respostas simples, mas profundas, eram citadas em universidades e seminários de liderança pelo mundo todo. Isabel havia se tornado, sem querer, uma filósofa da vida prática. A região ao redor da nascente continuava se desenvolvendo de forma sustentável. Escolas de ensino técnico foram criadas para formar jovens em gestão ambiental e desenvolvimento comunitário. Dona Isabel e seus jovens estão aprendendo com o exemplo da senhora. Disse a diretora de uma das escolas. Professora, eles estão aprendendo que é possível mudar o mundo, começando pelo próprio quintal. Os jovens formados nessas escolas se tornaram multiplicadores do modelo em outras regiões, levaram os conhecimentos adquiridos para comunidades distantes, sempre citando Isabel como inspiração. Dona Isabel, a senhora se tornou uma lenda viva, disse um desses jovens ao retornar de uma missão no Piauí. Rapaz, lenda é coisa de quem já partiu. Eu ainda estou aqui aprendendo todo dia. Mas a senhora inspirou tanta gente e vocês inspiram mais gente ainda. Isso é que é bonito, ver que a semente continua germinando em terras novas. A cadeia de inspiração havia se tornado um movimento global. Comunidades na África, Ásia e América Latina adaptavam os princípios de Isabel às suas realidades locais. Dona Isabel, chegam cartas de comunidades do mundo todo contando como estão aplicando suas ideias, disse Leonardo, organizando a correspondência internacional. Que alegria, filho! Quem diria que uma velha de Juazeiro do Norte ia ter ideias úteis para tanta gente diferente? Mãe, suas ideias são universais porque falam de coisas que todos os seres humanos entendem. Justiça, dignidade, solidariedade. Aos 77 anos, Isabel continuava ativa e lúcida. Acordava cedo, cuidava da horta, recebia visitantes e participava das decisões importantes da comunidade. Sua saúde era invejável para alguém de sua idade. Dona Isabel, qual é o segredo da sua vitalidade? Perguntou um médico geriatra que visitou a região. Doutor, eu acho que é ter um propósito. Enquanto eu souber que posso ajudar alguém, vou ter motivo para levantar da cama todo dia. E a alimentação, a atividade física, isso também ajuda. Claro que ajuda, mas o principal mesmo é a paz de espírito. Quando você está em paz com suas escolhas, o corpo também fica mais forte. Um dos médicos confirmaram suas observações empíricas. Pessoas envolvidas em atividades altruístas e com senso de propósito realmente apresentavam melhor saúde física e mental. A nascente havia se tornado um laboratório natural, não apenas para estudos ambientais, mas também para pesquisas sobre longevidade e qualidade de vida. Dona Isabel, a senhora poderia ser tema de pesquisa sobre envelhecimento saudável, sugeriu uma geriatra. Doutora, se isso ajudar outros idosos a viverem melhor, podem me estudar à vontade. Sua disposição em contribuir para o conhecimento científico resultou em vários estudos que mostraram a importância do engajamento social para o envelhecimento saudável. Dr. Fernando, agora com 70 anos, continuava coordenando as pesquisas ambientais na região. Havia publicado mais de 50 artigos científicos baseados nos estudos da nascente. Dona Isabel, nossa colaboração rendeu mais conhecimento científico do que muitos laboratórios milionários, disse ele durante uma de suas visitas. Doutor, então é verdade o que dizem? Que a natureza é o melhor professor? Exatamente. E a senhora foi nossa melhor aluna. Aprendendo a ler os sinais que a Terra estava dando.
Os sinais que Isabel havia sabido interpretar décadas atrás continuavam sendo estudados por cientistas que tentavam entender como ela havia conseguido detectar a presença de água através do sol. Dona Isabel, como a senhora sabia que o ruído vinha da água? Perguntou um pesquisador em acústica. Filho, eu não sabia não. Só sentia que tinha alguma coisa ali embaixo. Chamem de intuição, de experiência, de sorte. O nome não importa, mas deve ter alguma explicação científica. Pode ser que tenha, mas às vezes a ciência ainda não descobriu como explicar coisas que a gente já sabe no coração. Sua sabedoria popular continuava surpreendendo acadêmicos acostumados a buscar explicações teóricas para tudo. Isabel representava uma forma de conhecimento que a ciência estava redescobrindo. A importância da intuição e da experiência prática. O centro de visitantes construído próximo à nascente recebia delegados de universidades, governos e organizações internacionais praticamente todos os dias. Isabel sempre fazia questão de receber pessoalmente os grupos mais importantes. Dona Isabel, como a senhora consegue tempo para receber tanta gente? Filha, receber pessoas que querem aprender é um prazer, não um trabalho. Além do mais, eu também aprendo muito com eles do que a senhora aprende, que os problemas do mundo são muito parecidos, não importa onde a gente esteja. E que as soluções também costumam ser parecidas, pessoas de boa vontade trabalhando juntas. Suas observações simples frequentemente geravam insights valiosos para especialistas em desenvolvimento internacional e políticas públicas. A ONU convidou Isabel para participar de uma conferência mundial sobre recursos hídricos. Seria sua primeira viagem internacional aos 78 anos. Dona Isabel, a senhora vai representar o Brasil numa conferência da ONU, disse Leonardo, emocionado com o convite. Filho, representar o Brasil é uma responsabilidade muito grande. Será que estou preparada? Mãe, se tem alguém no mundo preparado para falar sobre gestão sustentável de água, essa pessoa é a senhora. A viagem para Nova York foi uma experiência transformadora. Para Isabel, ver representantes de quase 200 países reunidos para discutir problemas similares aos que ela havia enfrentado a fez perceber a dimensão global de sua luta local. Senhoras e senhores, eu sou apenas uma senhora simples do interior do Brasil, disse ela em seu discurso na ONU, mas aprendi que, quando defendemos o que é certo, não importa se somos grandes ou pequenos, ricos ou pobres, a justiça não tem tamanho nem nacionalidade. Seu discurso, feito sem texto decorado e com a sinceridade característica, emocionou a plateia e foi considerado um dos mais impactantes da conferência. MRS Santos, "Your speech was deeply moving", disse o secretário-geral da ONU em inglês, através de um tradutor. Diga para ele que eu fico feliz se minhas palavras tocaram o coração de alguém, porque foi do coração que elas saíram, respondeu ela. O impacto de sua participação na ONU foi imediato. Países de todos os continentes solicitaram cooperação técnica para implementar o modelo Isabel em suas comunidades rurais. Dona Isabel, a senhora se tornou uma referência mundial, disse o embaixador brasileiro na ONU. Embaixador, o mundo está precisando de exemplos simples de como cuidar da natureza e das pessoas ao mesmo tempo. Se minha história serve para isso, então valeu a pena todo o sofrimento. De volta ao Brasil, Isabel encontrou uma recepção calorosa no aeroporto de Fortaleza. Centenas de pessoas, especialmente mulheres trabalhadoras, foram prestigiar seu retorno. Dona Isabel, Dona Isabel, gritavam as pessoas, acenando cartazes e flores. Gente, que recepção é essa? Perguntou ela emocionada. A senhora representou todas nós lá fora, disse uma trabalhadora doméstica. Mostrou que pobre também tem valor. A emoção tomou conta de Isabel. Mais uma vez, percebia que sua luta pessoal havia se tornado símbolo de dignidade para milhões de pessoas. De volta a Juazeiro, encontrou a nascente mais bela do que nunca. Durante sua ausência de uma semana, a comunidade havia organizado um mutirão para embelezar ainda mais os jardins ao redor. Seu José, vocês não precisavam fazer isso, disse ela, observando as novas flores plantadas. Dona Isabel, a gente queria que
a senhora encontrasse tudo bonito quando voltasse. A senhora honrou nossa comunidade, Lalou. Angie, seu José, quem me honrou foi vocês. Continuando a cuidar de tudo com tanto carinho, a harmonia da comunidade ao redor da nascente contrastava com os conflitos que Isabel via pelo mar. Ali, pessoas de diferentes idades, classes sociais e opiniões políticas trabalhavam juntas em prol do bem comum. Dona Isabel, qual é o segredo para manter tanta união na comunidade? Perguntou um sociólogo que estudava o fenômeno. Professor, o segredo é que a gente sempre lembra que está trabalhando por algo maior que nós mesmos. Quando o objetivo é nobre, as pessoas deixam as pequenas diferenças de lado. E quando surgem conflitos, a gente senta, conversa e lembra por que estamos aqui. Geralmente isso resolve. Sua capacidade de mediar conflitos havia se tornado lendária. Pessoas de outras regiões procuravam sua ajuda para resolver disputas comunitárias. Dona Isabel, como a senhora sempre encontra uma solução que deixa todo mundo satisfeito. Filha, eu não procuro deixar todo mundo satisfeito. Procuro encontrar o que é justo para todos. Às vezes, isso não deixa ninguém completamente feliz, mas deixa todo mundo em paz. A sua filosofia de mediação era estudada por especialistas em resolução de conflitos que admiravam sua capacidade de focar no essencial e ignorar o supérfluo. Os anos passaram e Isabel continuava sendo uma força ativa na comunidade. Aos 80 anos, ainda acordava cedo, que dava da horta e recebia visitantes com a mesma disposição de sempre. Dona Isabel, a senhora não pensa em diminuir o ritmo? Perguntou um médico preocupado com sua agenda. É intensa, doutor. Quando eu diminuir o ritmo, meu coração vai entender que chegou a hora de parar de bater. Prefiro continuar ativa enquanto Deus permitir. Sua vitalidade continuava impressionando a todos. Parecia que o propósito de vida lhe dava energia inesgotável. Leonardo, agora com 55 anos, assumiu gradualmente mais responsabilidades na gestão dos projetos, sempre sob a orientação sábia da mãe. Mãe, eu gostaria que a senhora fosse mais para o campo de consultora e menos para o campo de execução. Filho, consultor é quem fica sentado numa mesa dando palpite. Eu gosto de estar onde as coisas acontecem, mas a senhora já provou tudo o que tinha que provar. Pode deixar que os outros executem suas ideias. Leonardo, ideias só funcionam quando a gente acompanha se estão sendo executadas direito. Não dá para largar na mão dos outros e esperar que dê certo. Sua dedicação continuava sendo uma característica marcante. Mesmo ocupando uma posição de líder respeitada mundialmente, nunca perdeu o contato direto com o trabalho prático. A nascente continuava brotando água cristalina, agora protegida por um complexo sistema de monitoramento que garantia sua preservação para as futuras gerações. A tecnologia havia chegado ao local, mas sempre respeitando a harmonia natural do ambiente. Dona Isabel, como a senhora vê essa convivência entre tradição e modernidade aqui na nascente? Filha, tradição e modernidade podem ser amigas quando a modernidade se serve para proteger a tradição, não para destruí-la. E quando elas entram em conflito, aí a gente senta e conversa para ver qual das duas está servindo melhor as pessoas e a natureza. Geralmente a resposta fica clara. Sua sabedoria para equilibrar progresso e preservação era consultada por governos e empresas que enfrentavam dilemas similares em seus projetos. Doutor Antônio, agora senador da República, continuava consultando Isabel sobre projetos de lei relacionados a direitos sociais e ambientais. Dona Isabel, seu senso prático vale mais que todos os pareceres técnicos que recebo, disse ele durante uma de suas visitas. Doutor, técnico é importante, mas prático é essencial. De que adianta uma lei perfeita no papel se não funciona na vida real? Por isso sempre venho buscar sua opinião antes de votar projetos importantes. Sua influência na política brasileira era indireta, mas significativa. Vários parlamentares a consultavam regularmente, sabendo que sua aprovação tinha peso junto aos movimentos sociais. O movimento global, inspirado por sua história, continuava crescendo. Comunidades na África implementavam sistemas de gestão de água baseados em seus princípios.
grupos de mulheres na Ásia organizavam cooperativas seguindo seu exemplo de organização comunitária. Dona Isabel, chegou uma carta de uma comunidade no Quênia contando como estão aplicando suas ideias lá, disse Leonardo, traduzindo a correspondência internacional. Que alegria, filho! Quem diria que uma briguinha por um terreno em Juazeiro e ajudar gente do outro ele. Lado do mundo, mãe, não foi uma briguinha. Foi uma luta por justiça que inspirou milhões de pessoas. Pode ser, Leonardo, mas para mim continua sendo sobre fazer o que é ser. Tu, não importa o tamanho das consequências, sua humildade, diante da magnitude de suas realizações, continuava encantando a todos que a conheciam. O centro de pesquisas construído próximo a Nascente havia se tornado referência mundial em desenvolvimento sustentável. Recebia pesquisadores de dezenas de países que vinham estudar não apenas os aspectos técnicos do projeto, mas principalmente a dimensão humana. Dona Isabel, o que diferencia este projeto de tantos outros mundo afora? Perguntou uma pesquisadora da Universidade de Oxford. Professora, eu acho que é porque aqui a gente nunca esqueceu que por trás de cada número, cada gráfico, cada projeto tem pessoas reais com necessidades reais. Como assim? Desenvolvimento sustentável não é só sobre plantar árvores e economizar água. É sobre dar dignidade para as pessoas e esperança para o futuro dos filhos. Suas definições simples, mas profundas, frequentemente redirecionavam discussões acadêmicas complexas para questões fundamentais da experiência humana. A sustentabilidade econômica do projeto também havia se provado ao longo dos anos. O turismo ecológico, a venda de produtos orgânicos locais e os royalties das pesquisas científicas geravam renda suficiente para manter toda a infraestrutura e ainda financiar novos projetos sociais. Dona Isabel, vocês provaram que é possível ser social e ambientalmente correto, sendo também economicamente viável, disse o economista da CIP a ele. Doutor, a gente provou que, quando você faz as coisas certas, elas tendem a dar certo em todas as áreas. Mas isso nem sempre é assim. Não é fácil, eu concordo. Mas quando você tem persistência, transparência e foco no bem comum, as coisas se ajeitam. O modelo econômico desenvolvido na NASC estava sendo estudado por organizações internacionais como exemplo de capitalismo consciente aplicado a pequenas comunidades. Seu José, agora com 85 anos, continuava sendo o companheiro mais fiel de Isabel, apesar da idade avançada. Ainda fazia questão de acompanhá-la nas caminhadas matinais. Dona Isabel, a senhora acha que a gente vai ter tempo de ver o final dessa história, seu José? O que a gente plantou aqui não tem final, vai continuar crescendo muito depois que a gente partir. Isso é bonito de pensar, nem seu José. Deixar o mundo um pouquinho melhor do que a gente encontrou é o melhor presente que pode dar para quem vem depois. A consciência de mortalidade não trazia tristeza para eles, mas um senso de urgência positiva para continuar fazendo bem enquanto fosse possível. Isabel começou a trabalhar em suas memórias, não para glorificar seus feitos, mas para documentar as lições aprendidas ao longo da jornada. Dona Eba, por que a senhora resolveu escrever suas memórias agora? Filha, porque eu percebi que as pessoas se interessam mais pela história da luta do que pelo resultado final. E talvez minha experiência ajude alguém que está passando por dificuldades parecidas. O livro de memórias foi escrito em linguagem simples, focado nas lições práticas de vida, mais do que nos aspectos dramáticos da história. Eu não quero que as pessoas sintam pena de mim, dizia ela para a ghostwriter que ajudava. Quero que se sintam inspiradas a lutar pelas próprias causas. O livro se tornou um best-seller internacional, traduzido para mais de 30 idiomas. Mas Isabel fazia questão de que todos os lucros fossem destinados a projetos sociais. Dona Isabel, a senhora poderia ficar milionária com este livro, comentou o editor. Filho, eu já sou milionária. Tenho saúde, família, amigos, propósito de vida e paz de espírito. Que riqueza maior existe? Sua definição. O de riqueza continuava inspirando pessoas em todo o mundo que buscavam uma vida mais significativa além do sucesso material.
As escolas da região incluíram a história de Isabel em seus currículos como exemplo de ser cidadania e liderança. Crianças aprendiam desde cedo sobre perseverança, justiça social e proteção ambiental através de sua biografia. Tia Isabel conta de novo como a senhora descobriu a água, pediam as crianças durante suas visitas às escolas. Crianças, eu descobri a água porque aprendi a ouvir. Vocês também podem descobrir coisas incríveis se aprenderem a prestar atenção. São no que o mundo está tentando dizer. Sua capacidade de traduzir conceitos complexos para a linguagem infantil fazia dela uma educadora natural, admirada por pedagogos e professores. Os princípios desenvolvidos na NASC foram codificados num conjunto de diretrizes conhecidas como Protocolo Isabel para a Gestão Comunitária de Recursos Naturais. O protocolo estava sendo implementado em mais de 200 projetos espalhados pelos 5 continentes. Dona Isabel, seu nome está literalmente mudando o mundo, disse um representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Rapaz, não é meu nome que está mudando nada. São as pessoas de boa vontade que estão usando essas ideias para fazer a diferença em suas comunidades. Mas foi a senhora quem inspirou tudo isso. Eu só fui a primeira. O mérito é de todos que continuaram tocando a ideia para frente. Sua insistência em compartilhar os créditos refletia uma humildade genuína e uma compreensão profunda de que mudanças duradouras dependem de esforços coletivos. Aos 82 anos, Isabel foi diagnosticada com um problema cardíaco que exigia cuidados especiais. Pela primeira vez, teve que aceitar limitações em sua rotina intensa. Doutor, quanto tempo eu tenho? Perguntou ela diretamente ao cardiologista. Dona Isabel, com cuidados adequados, a senhora pode viver muitos anos ainda, mas precisa diminuir o ritmo e sem cuidados adequados. Bem, seria arriscado manter essa rotina intensa. Doutor, prefiro viver 2 anos fazendo o que amo do que 10 anos numa cadeira de balanço esperando a passagem. Sua escolha, consciente de qualidade de vida sobre quantidade, refletia uma filosofia madura sobre envelhecimento e propósito. Leonardo ficou preocupado com a decisão da mãe, mas respeitou sua autonomia. Mãe, pelo menos aceite ajuda para as tarefas mais pesadas. Está bem, filho, mas não quero ser tratada como inválida. Enquanto eu puder contribuir, vou contribuir. E quando não puder mais, aí vou ensinar. Ensinar é outra forma de contribuir. Sua transição gradual de executora para mentora foi feita com sabedoria e elegância. Em perder a essência ativa que sempre a caracterizou. O diagnóstico médico foi mantido em sigilo para evitar comoção desnecessária, mas Isabel começou a preparar discretamente sua sucessão nos projetos. Seu José, a gente precisa ir preparando os mais novos para tocar as coisas sozinhos, disse ela durante uma de suas caminhadas. Dona Isabel, a senhora está falando como se fosse partir amanhã. Não amanhã, seu José, mas um dia a gente vai partir. E o trabalho precisa continuar sem nós. Seu pragmatismo sobre a mortalidade não era mórbido, mas responsável. Queria garantir que o legado fosse preservado e desenvolvido pelas próximas gerações. A preparação da sucessão revelou um aspecto menos conhecido de Isabel: sua capacidade de identificar e desenvolver lideranças. Ela havia cultivado uma geração de jovens líderes que tinham não apenas competência técnica, mas também os valores éticos necessários para dar continuidade ao trabalho. Dona Isabel, como a senhora Canos, conseguiu formar tantos líderes competentes. Filha, liderança não se ensina em livros, se ensina no exemplo e na confiança que você deposita nas pessoas. Como assim? Você mostra como fazer? Faze. Depois deixa eles tentarem, mesmo que erram. E quando erram, você não desiste deles, ensina de novo. Sua metodologia informal de desenvolvimento de lideranças estava sendo estudada por escolas de administração como modelo alternativo aos métodos tradicionais. A nascente continuava sendo o coração simbólico e prático de toda a operação, mesmo com a saúde mais frágil. Isabel fazia questão de visitá-la diariamente, nem que fosse por poucos minutos. Dona Isabel, porque a senhora faz questão de vir aqui todo dia? Porque foi aqui que tudo começou. É aqui que eu renovo minhas energias e minha fé.
no que a senhora tem fé? Na bondade das pessoas, na força da natureza, na justiça divina e na capacidade que todos temos de fazer a diferença. Sua fé, construída através da experiência e do sofrimento superado, irradiava uma serenidade que contagiava todos ao seu redor. O movimento global inspirado por Isabel continuava crescendo, agora com vida própria. Líderes formados em sua escola de vida levavam os princípios para cantos remotos do planeta, sempre adaptando às realidades locais, mas mantendo a essência humanista. Dona Isabel, seu movimento já independe da senhora, observou um sociólogo que estudava fenômenos de liderança. Graças a Deus, professor, movimentos que dependem de uma pessoa só não duram. Os que se sustentam em princípios sólidos e pessoas preparadas duram gerações. A senhora planejou isso desde o início? Não planejei não, mas sempre soube que, se quisesse que as coisas continuassem depois de mim, teria que formar gente capaz de tocar sozinha. Sua visão estratégica de longo prazo havia garantido a sustentabilidade institucional do movimento, algo raro em organizações centradas em lideranças carismáticas. Fim da história. Agora conte-nos o que achou desta história e de onde você está nos ouvindo. Se tem algo para compartilhar conosco, deixe nos comentários. Com palavras sinceras, você acredita que Isabel tomou as decisões corretas ao longo de sua jornada? Ficamos ansiosos para ler sua opinião. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.